controle circadiano do sono, né? Então, o que é que nós estamos falando, né, quando a gente está discutindo essa questão do controle circadiano? Deixa eu trocar aqui. Então, o controle circadiano do sono, né, implica eu poder fazer alocação da fase, né? Quando eu falo controle circadiano do sono, eu estou falando do ciclo sono-vigília. Então, eu tenho uma alocação da fase para nós humanos, da nossa vigília, nossa parte de atividade durante o dia, e o sono é alocado na fase da noite. Então, a metáfora que nós usamos é que existe um relógio biológico, então, um relógio interno, que temporiza. Ok? Vocês estão me ouvindo melhor agora? Ah, ok. Então, a informação é que, como a metáfora nossa, é que a gente tem um relógio que vai marcar o tempo, um relógio interno, que ajusta, então, a hora da gente ficar acordado e a hora da gente dormir. Metaforicamente, nós chamamos isso de um relógio biológico. Na verdade, nós não temos um relógio internamente. Isso é apenas uma metáfora. O que nós temos é um conjunto de estruturas que estão localizadas no sistema nervoso central que permite esse ajuste da alocação da fase da atividade durante o dia e a alocação da fase do sono à noite. Então, eu vou começar com esse pequeno caso aqui, né? Então, uma jovem, né, estudante, né, chega e relata o seguinte: ontem eu passei a noite acordada, foi uma noite muito agradável, e ver o sol nascer na praia de Ponta Negra foi um espetáculo. Agora são 10 horas da manhã, estou muito cansada e sonolenta, mas não consigo dormir. O que está acontecendo? Ela se pergunta. Por que que ela está com sono, está cansada, não dormiu a noite de jeito nenhum e não consegue dormir? A explicação é, ela está sonolenta, ela está cansada, mas ela não está, né, no horário de dormir. O horário de dormir dela é outro. Então, é como se eu tivesse uma oposição, né? A sonolência, mas eu tenho a questão do que nós chamamos do nosso relógio biológico não está, né, na fase de dormir. E aí você não consegue dormir de maneira tão fácil. E nós falamos dos diversos modelos, né, na aula passada, os modelos de regulação do ciclo sono-vigília, né, de gangorra, que é esse, né, o modelo, né, de oscilação, né, flip e flop, né, o de gangorra do sono REM, não REM, ou o modelo da interação, né, recíproca do sistema do sono REM, do sono não REM, ou o modelo, né, da a hipótese GABAérgica glutamatética do sono REM não REM. Na aula de hoje, nós vamos falar desse modelo, é o modelo dos dois processos, do qual eu incluo, além da questão, né, da indução do sono neuroquimicamente, nós também temos o controle circadiano. Este modelo, que é chamado modelo de dois processos, ele foi proposto, né, por esses dois pesquisadores, o Serge Dahan. Serge Dahan era um grande cientista holandês, ele faleceu em 2018. Sérgio Dantas esteve, inclusive, aqui em Natal, passou um tempo aqui com a gente, aqui no Departamento de Fisiologia. Ele veio para um evento que nós organizamos aqui. E o outro pesquisador é o Alexandre Borbély, que é um suíço, né? O Borbély ainda está vivo, já está aposentado, mas os dois contribuíram muito para o estudo do sono. O Sérgio no sentido de olhar a questão circadiana, né? E o Alexandre Borbély, né, estudando, né, os mecanismos de regulação homeostática do sono. Então, eles dois, a partir de um encontro em conjunto, eles viram que estavam pensando coisa semelhante e propuseram, então, um modelo junto, que foi, então, ficou conhecido como modelo dos dois processos.
O modelo dos dois processos, ele está aqui nessa animação, que foi uma animação produzida, né, pela professora Líria Alvino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, imagine o seguinte, nessa linha aqui em cima, que aqui onde está esse, né, estudante de medicina subindo, né, é o que a gente chamaria, né, o componente homeostático. Então, vamos começar aqui, ó. Aqui o indivíduo, né, aqui acorda, né, então, quando ele acorda, né, o que ocorre? Ele acorda, fica muito ativo, e vai ficando cada vez mais sonolento, até cair e dorme, certo? Então, o que ocorre? Enquanto o indivíduo está, né, acordado, ele vai acumulando a sonolência, acumula, e chega aqui no topo. Quando ele chega no topo e dorme, essa sonolência vai caindo, até chegar nesse horário, ele acorda, aí vem de novo, novamente, né? Então aqui ele vai ficando mais sonolento, aí cai, aí dorme, aí a sonolência vai desaparecendo até chegar no nível que ele volta novamente, né, a ficar sonolento. Então aqui é o componente, né, homeostático, essa parte de cima, e essa parte aqui de baixo é o componente circadiano. Então, o que ocorre? Quando o indivíduo acorda, o componente circadiano também aumenta, então o indivíduo está na fase de ficar acordado, vai caindo, e depois entra na fase de dormir. Então, você tem a coincidência desses dois processos. Por isso que, no caso daquela jovem, ela está aqui, nesse horário aqui, mas ela está sonolenta, mas o componente circadiano, né, não deixa induzir o sono. Então, isso que a gente chama, né, de modelo de dois processos. Você tem, né, uma questão de que se você dorme, né, mais, no dia seguinte você dorme menos, se você dorme pouco, no dia seguinte você dorme mais. E aí, por que esse componente circadiano ele é importante e como é que a gente vê? Então, uma explicação para isso, né, é que a gente tem, né, um mecanismo endógeno que regula temporalmente o sono. E isso, né, a forma de você mostrar isso é através de experimento de isolamento temporal. Como aqui que o Nathaniel Kleitman, né, e o Richardson, eles ficaram numa caverna nos Estados Unidos, lá em Kentucky, ficaram durante 45 dias, sem ter noção de quando era dia ou de quando era noite, ou sem ter noção nenhuma, né, de claro escuro ou de horário. E aí o que eles fizeram foi ficar nesse dia, e aí o que a gente observa, né, o que eles registraram, é exatamente isso aqui. Então imagine que eu tenha o seguinte, isso aqui seja Natal. Natal mais ou menos às 5h30, o sol nasce, então nós temos a fase de dia, e às 5 da tarde, 5h30 da tarde, o sol se põe e nós temos a fase da noite. No indivíduo, né, mais ou menos que dorme 8 horas por dia, essa faixa em verde seria o sono. Então, esse aqui seria o dia 1, né? E aí, a cada dia, um indivíduo que dorme mais ou menos regular, aquele dormiu, acorda, dorme. Então, a fase de sono ocorre mais ou menos no mesmo horário e o acordar mais ou menos no mesmo horário. Mas, numa condição de isolamento temporal, vamos imaginar que o início do isolamento temporal começa aqui. O que é que vai acontecer com o sono? É que o sono ele não vai ficar bagunçado. Na verdade, para a maioria das pessoas, vai acontecer o seguinte: o sono, o indivíduo vai, a cada dia, acordar um pouco mais tarde, acorda um pouco mais tarde, acorda um pouco mais tarde, acorda um pouco mais tarde, e assim sucessivamente. Isso mostra, né, que, em geral, o nosso sono, né, se a gente ficar em condição de isolamento temporal, ele atrasa mais ou menos meia hora por dia, e assim eu tenho aqui o ritmo estava ajustado ao claro e escuro, sendo o sono durante o escuro, mas em condições de isolamento temporal, o nosso ritmo continua, do ritmo do sono, com um período próximo de 24 horas e meia. Isso a gente já vê, né, claramente, que é muito mais fácil atrasar do que adiantar o sono, ou seja, é mais fácil ir dormir mais tarde do que tentar dormir mais cedo. Sexta-feira, como hoje, por exemplo, hoje mais tarde, muitos de vocês, né, vão sair, vão se divertir e não vai ter problema nenhum. Né? Agora, é mais fácil também viajar para o oeste e para o leste. Né?
Então, o Caio pergunta, por que esse atraso? Então, é isso que eu vou explicar. Então, se você vai atrasando, é porque você tem o relógio interno, ele não está funcionando exatamente 24 horas, ele está funcionando 24 horas e meia. O nosso relógio é 24 horas, o claro e o escuro, mas endogenamente ele é maior do que 24 horas. Né? Então, isso mostra, né, que a gente deve ter algum processo endógeno que regula, né, essa temporização. E esse, né, processo de temporização a gente não vê só nos seres humanos, vê em outros animais. Isso aqui é no caso, né, do experimento de isolamento temporal em animais, em ratos. Os ratos são animais noturnos. Aqui o que está escuro é a atividade do animal. Então veja que a atividade do animal basicamente está ajustada no claro e escuro. Aqui também, quando o animal é colocado em escuro constante, ele fica, né, cada dia começando a atividade um pouco mais tarde, semelhante ao que ocorre, né, com nós humanos. Essa questão do isolamento temporal, né, a gente tem hoje vários lugares no mundo que fazem experimentos. Aqui, né, na universidade na Alemanha, em que eu tenho aqui, na época da Segunda Guerra Mundial, eles fizeram esses bunker para, né, servir como abrigo antiaéreo. E, posteriormente, é usado para outras coisas. E aqui, no caso, ele é usado para experimentos de isolamento temporal. Aqui é o pesquisador acompanhando vários equipamentos, e aqui é um jovem estudante numa sala dessa que ele não tem noção de hora, ele está isolado temporalmente. E aí ele fica com o ritmo, né, atrasando todos os dias. Aqui é um ambiente mais moderno, isso aqui é um ambiente de isolamento temporal, né, em Sapporo, no Japão. Este pesquisador, o Ashraf, é um pesquisador alemão que estudou muito. O Charles Kizar é um pesquisador americano, que ele também tem experimento disso na Universidade de Harvard. Ele estuda, né, muito sono e nessas condições de isolamento temporal. Agora, uma das questões é, esse isolamento temporal ele é igual para todo mundo? Não. Eu falei para vocês que é mais ou menos 24,5, mas na verdade eu tenho pessoas com períodos até menor do que 24. Então, esse aqui é o número de sujeitos numa amostra, numa população americana, né, e aqui o período endógeno. Né, vários indivíduos foram colocados em condições de isolamento temporal e alguns, né, ficavam atrasando, outros inclusive ficavam avançando, mas muito próximo de 24 horas. Nesse estudo do Eastman, ele fez um estudo com a população americana, esse aqui é uma população geral, que é o período, né, do ritmo em livre curso, que é o número de sujeitos. Quando ele separou a população em americanos descendentes de africanos e americanos descendentes de europeu, ele observou que os, né, descendentes de africanos tinham um período, né, muito mais próximo de 24 horas, né, enquanto que os descendentes de europeu tinham um período um pouco maior do que 24 horas. Sugerindo que este período endógeno, esse ritmo endógeno, ele é determinado geneticamente. Então, eu tenho esses conceitos chaves que eu quero. Então, o ritmo circadiano é o próximo de um dia. Pois não, Luiz Alves, pode perguntar? Diga lá. Professor, esse relógio endógeno seria o mesmo do núcleo supraquiasmático? Exatamente, exatamente. Né? Sem diferença nenhuma? Sem diferença nenhuma. Exatamente. É o mesmo. Tá. Esse ritmo endógeno que influencia no fato de algumas pessoas precisarem de mais ou menos horas de sono? Não, na verdade o que o ritmo vai colocar é o horário de você expressar o sono, né? Ou seja, se você vai tender a dormir mais cedo ou dormir mais tarde. Então eu tenho o ritmo circadiano, ele é próximo de um dia, né? Circa é próximo de ano, então é por isso que a gente chama de circadiano. Ele está sincronizado quando o período do ritmo ele é igual ao período da pista do ambiente, que para nós a principal pista é o claro e o escuro. Já a gente chama de ritmo em livre curso quando o ritmo é expresso em uma condição experimental na ausência de pistas temporais. O tal, né, que é dessa letra grega, é o que a gente chama o período do livro
do ritmo circadiano em livre curso. E é claro que há uma variabilidade no período do tal, ou seja, o valor do tal, né, ele não é igual para todo mundo, né, e tem uma determinação genética. A grande questão é, se o ritmo endógeno nosso, ele está aqui, né, em livre curso, ele é diferente de 24 horas, como é que ele ajusta, né, o nosso sono, por exemplo, para a fase clara, e fica exatamente 24 horas? Ou seja, como é que faz a gente colocar o nosso sono à noite e a nossa vigília durante o dia? Então, uma forma de explicar isso é através dessa metodologia que a gente chama curva de resposta dependente de fase. O que significa isso? Então, eu vou explicar essa curva para vocês, né, a partir de um modelo, isso aqui é um diagrama, como se isso a gente estivesse fazendo com animais, tá? Então, eu estou usando um rato como modelo experimental. E um rato, né, como classicamente os roedores são animais noturnos, então eles são mais ativos à noite. Então, aqui eu tenho, cada linha dessa aqui é um dia, que é o dia 1, o dia 2, o dia 3, o dia 4, e assim sucessivamente. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Né? Então, aqui é a fase de escuro e aqui é a fase de claro. Então, veja, o animal ele acorda aqui no início do escuro e fica ativo durante toda a fase de escuro e vai dormir durante, né, a noite. Então, eu estou registrando aqui a atividade do animal. A partir desse dia aqui, né, então aqui eu fiz 7 dias, a partir do 8º dia, o animal ficou em escuro constante. Então, o que acontece? Então, aqui no 8º dia, o animal acordou no mesmo horário que ele tinha acordado no dia 7 e fez atividade todinha. No dia seguinte, ele atrasou um pouquinho, ele acordou um pouco mais tarde. No outro dia, ele acordou mais tarde. E assim sucessivamente. Agora, aqui o animal está no laboratório, totalmente em condições controladas, e eu vou acender uma luz bem aqui, no meio, né, do sono. O animal está dormindo, eu vou acender a luz, que é o dia, eu estou chamando isso, dia subjetivo. Por que o dia subjetivo? Porque o rato, ele dorme durante o dia. Então, se eu acender, né, uma luz, né, no dia subjetivo, o que é que vai acontecer? Né? Não tem nenhum efeito eu acender a luz no dia subjetivo. Então, o animal estava aqui, ele começou a atividade dele aqui, no dia seguinte um pouco mais tarde, um pouco mais tarde, um pouco mais tarde, um pouco mais tarde. Então, ele está mantendo o ritmo. Então, aqui ele está, né, atrasando a cada dia. Agora, e se eu acender a luz aqui, 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 em vários lugares do dia, é a mesma coisa? Então, vamos aqui nessa fase aqui, eu vou acender a luz aqui, ó, no início da noite subjetiva, né? No início da atividade do animal, no início da noite subjetiva. Na hora que eu dou um estímulo de luz, olha, aqui ele atrasou um pouco, eu dei um estímulo luminoso, no dia seguinte ele atrasou muito mais. Né? E depois ele continuou atrasando igual que ele vinha atrasando antigamente. Então, a luz, sendo a presença de luz, o estímulo luminoso no início da noite, né, ou durante, né, essa primeira fase da noite, ela provocou um atraso no início da atividade, ou seja, fez com que o animal despertasse mais tarde. E se eu fizer agora o inverso, né, eu vou agora colocar, né, um estímulo luminoso já no final da noite subjetiva aqui do animal. O que é que vai acontecer? Quando eu faço isso, o efeito agora é o inverso. Aqui ele provocou um atraso. O estímulo aqui, no início da atividade, ele provocou um avanço. Então, eu tenho, olha, se eu dou o estímulo aqui, não provoca nada. Se eu dou o estímulo aqui, ele no início da noite, ele provoca um atraso. E se eu dou um estímulo aqui, no final da noite, eu promovo um avanço. Né? Então, isso que a gente fala da curva de resposta de fase. Ou seja, nesta fase aqui, que é durante a fase do dia, não provoca alteração se eu dou estímulo de luz. Mas no início da noite promove atraso, no final da noite promove avanço. Então, por isso que a gente chama curva, é uma curva, independente da fase. Sim, o horário de verão, né, interfere bastante, né, nesse ciclo, né? Porque o horário de verão, principalmente no início, os primeiros dias do horário de verão. Então, para explicar a curva de resposta de fase, imagine o seguinte: o indivíduo aqui em Natal, né,
se a gente fizer uma exposição da luz, né, aqui cedinho, né, como se fosse aqui no final da nossa noite, né? A luz no final da fase escura promove um avanço. Então, você expor a luz de manhãzinha muito cedo, você provoca um avanço na fase, você provoca um avanço no seu relógio biológico, e aí você passa a dormir mais cedo e acordar mais cedo, dormir mais cedo, acordar mais cedo. Enquanto se expor a luz, né, à noite, no caso aqui, pelo um computador, um tablet, um celular, isso vai provocar atraso de fase, ou seja, você se expor à luz à noite, lá às 8, 9 horas da noite, nesse horário você estimula um atraso, né, do início do sono. Você passa a dormir mais tarde e acordar mais tarde. Ok? A luz vermelha, Caio, não é que ela protege, ela tem menos efeito, de uma menor potência do que a luz azul, né? E nós vamos ver por que é a luz azul que provoca isso. Então, as características da curva de resposta de fase, né? Ela é uma ferramenta importante para a gente estudar, né, isso que nós chamamos, né, de o gate temporal, né? Ela é espécie específica, para cada espécie a gente vai ter uma curva, né? E ela é importante para aquilo que nós chamamos de cronoterapia, né? Ou seja, terapia por luz, em condições como jet lag, né? E etc. Então, o outro conceito que eu queria rechamar aqui é o conceito de sincronização. E aí é sempre, eu tenho quando a alocação de fase da atividade ou do sono fica estável com uma fase do ambiente. Então, imagine essa condição aqui. Aqui eu tenho um registro, né? Esse aqui é o actograma desse macaquinho aqui, que é o sagui. Esse aqui é de um animal, esse aqui é de um outro animal. Se vocês perceberem, esse padrão aqui de atividade, ele é um pouco diferente desse. Né? Qual é a diferença? Né? É que esse aqui, olha, veja que ele tem uma maior atividade aqui, mais próximo, porque esse aqui ó, é noite, aqui é 6 horas da manhã, a luz acende, aqui o sol se apaga, aqui lá para 6 horas, né? Então, ele tem um pico de atividade aqui, ó, no final, né, do dia. Por isso que eu chamo esse animal aqui, ele tem, né, ele é vespertino. Enquanto que esse animal aqui, ó, a atividade dele está mais próxima aqui do início do dia. Então, esse animal é o matutino. E essas características, né, ou seja, da preferência, ela vai ser determinada, inclusive nós, em ser humano. E no ser humano nós chamamos de cronotipo, né? Ou seja, tem indivíduos que preferem ir dormir cedo e tem indivíduos que preferem, né, ir, né, dormir tarde e acordar tarde, né? Então, o cronotipo, né, a gente pode, né, diferenciar eles como os vespertino, ou aqui é intermediário, tá? E os matutinos. A gente faz um escalonamento, que é um score, os pequenos scores são os vespertinos, os maiores são matutinos, e a maioria da população aqui são intermediários, né? Então, na verdade, eu tenho duas coisas importantes. Este gráfico que foi tirado aqui deste livro, né, o Circadian Physiology, essa aqui é a segunda, essa aqui é a terceira edição, ela é escrita por esse pesquisador, né, ele é brasileiro, mas ele vive nos Estados Unidos há muito tempo, o Roberto Reffinetti, e aqui, nesta figura, tem, né, a localização de alguns lugares ao redor do mundo, dizendo o início, mais ou menos, do sono, né, e a duração do sono. Então, por exemplo, aqui Natal está colocado, né, ele tirou esses dados de um trabalho nosso, né, então isso aqui é para de jovens estudantes, né, então mais ou menos 12 horas significa que meia-noite esses estudantes estão indo dormir, e em média, né, os estudantes estão dormindo 7 horas, né, por noite. Aqui em Dakar eles estão indo dormir mais cedo, né, 10 horas, e dormem menos, né, 6 horas. E assim, em cada lugar, mais ou menos um padrão. Então, o que significa, né, o cronotipo? Então, a ideia é que o matutino, ele vai dormir mais cedo, o vespertino vai dormir mais tarde, e eu tenho o intermediário. Então, o horário de dormir é determinado conforme o cronotipo, né? E a proposta para explicar esse fenômeno é que, na verdade, o núcleo supraquiasmático, que é o nosso relógio biológico,
ele é composto por diversos tipos de neurônio. E a gente sabe que alguns neurônios são mais sensíveis à luz e outros são menos sensíveis à luz, são mais sensíveis ao escuro. Então, o que se sugere é que, por exemplo, aqui os intermediários, ele tenha tanto, né, muitos neurônios sensíveis à luz e muitos neurônios sensíveis ao escuro. E que exista um alto grau de acoplamento entre esses neurônios. Isso resultando algo intermediário, por isso que ele é intermediário. Já os indivíduos que têm, né, neurônios mais sensíveis ao escuro, né, predominando sobre os neurônios sensíveis à luz, então esses indivíduos vão ficar mais atrasados, vão tender a dormirem mais tarde, por isso eles serão vespertinos. Por outro lado, os indivíduos matutinos, né, seriam os indivíduos que teriam mais neurônios sensíveis à luz, né, e menos neurônios sensíveis ao escuro, resultando um horário de dormir conforme, né, o cronotipo matutino. Então, tenderia a dormir mais cedo e acordar mais cedo. A gente criou uma hipótese, né, que foi, não, e se eu tiver indivíduos, né, que têm muitos neurônios sensíveis à luz e poucos neurônios sensíveis à luz, mas o acoplamento é que é pequeno, né? Aqui, olha, veja, o acoplamento aqui é grande, né? E aí, o que é que a gente tem aqui? O acoplamento ele é pequeno. Esse acoplamento pequeno aqui vai fazer com que os indivíduos, em determinados momentos, se comportem como matutino, e em outros momentos eles se comportem como vespertino. Por isso que a ideia de eles serem bimodais, né? Ele tem uma bimodalidade. A gente propôs nesse artigo, né, que o cronotipo precisava ter uma classificação, né, sugerindo, né, a hipótese do bimodal. Esse aqui foi o nosso trabalho, publicado, né, em 2010. Né, essa aqui é a figura principal do nosso trabalho. Aqui a gente tem o índice de bimodalidade, aqui é o score, né, do cronotipo. Esses sujeitos aqui seriam os bimodais, né? E este aqui foi, né, 2 anos depois, em 2012, né, este grupo aqui da Alemanha, né, eles publicam um trabalho, né, demonstrando, né, que, né, também eles encontraram, né, a mesma coisa, um padrão semelhante, a figura é igual, né, aqui dos bimodais. Isso aqui seria os matutinos, né, os indiferentes, né, os vespertinos, os indiferentes e os matutinos. E aqui a gente teria, né, os bimodais nesta condição. Né? Então, isso foi interessante para a gente, né? A gente está aqui fazendo pesquisa e ver alguém, né, fazer um trabalho, né, confirmando, né, o que a gente, né, propôs, né, no nosso artigo. Então, quem é esse sistema, né, de temporização? Né? Como é que a gente pode identificar? Então, eu tenho aqui, né, os estímulos ambientais, que a gente vai chamar de sincronizador, o Zeitgeber, por exemplo, claro e escuro. Sendo claro e escuro, eu vou ter o sistema de entrada, vou ter o marca-passo, que é o meu oscilador ou o relógio biológico. Eu tenho o ritmo circadiano, né, aqui de um hormônio, de atividade, etc. E o sistema circadiano vai ser, ó, os fotoreceptores, as vias, o oscilador, a via de saída, tal, etc. Então, desse sistema, né, a gente vai entender aqui, nos fotoreceptores, como é que o sinal temporal, o claro e escuro, ele vai ser detectado e traduzido, né, em sinal neural. As vias de entrada, como é que o sinal neural gerado aqui na retina vai chegar até o marca-passo, as vias diretas e indiretas. Aqui, como é que é a organização neural do marca-passo, ou do nosso relógio biológico. E as vias, né, como é que o sinal gerado aqui no marca-passo, ele vai chegar até as estruturas alvos, tanto, né, olhando direto como indiretamente. Diga, Luiz, pergunte. A temperatura também serve como Zeitgeber? Serve com a baixa, né, potência em relação ao claro escuro. E para nós, seres humanos, né, a gente está com um trabalho estudando com pessoas que são cegas, aqui em Natal, né, e que parece que não só a temperatura, mas aquilo que nós chamamos de sensação térmica. Então, aqui em Natal, todos nós sabemos, por exemplo, a temperatura durante o dia, ela está lá em torno de 32, 30 graus, e durante a noite ela cai, né, lá para 29, 27, por aí.
mas a sensação térmica cai mais ainda, né? A sensação térmica durante o dia, às vezes, ela vai chegar próximo de 40, enquanto a sensação térmica à noite ela cai lá para 25, 23. Né? Então, funciona também como uma pista do ambiente, embora a potência dela seja fraca quando a gente compara com claro escuro. Também é difícil de separar, porque a alternância de quente e frio, ela está em fase com a alternância de claro escuro, né? Exatamente. A gente consegue olhar mais ou menos isso nas pessoas cegas, né? Eu vou mostrar isso numa aula mais na frente, mas os estudos, né, com pessoas cegas têm mostrado de que ela tem, né, eles ficam como se fosse 50% das pessoas cegas, nos estudos americanos e ingleses, eles ficam como se ele tivesse isolamento temporal, em livre curso. Eles não se ajustam, né, ao claro e escuro, não se ajustam ao dia e noite. Mas aqui em Natal, nós estudamos quase 30 cegos aqui em Natal, e nenhum deles estava em livre curso. Todos estavam ajustados, todos ficavam acordados durante o dia e todos ficavam, né, dormiam à noite, muito bem, de uma forma regular. E eles diziam claramente, eu sei por causa da sensação térmica. A sensação térmica, Patrick, ela cai, né? À noite ela cai bastante, né? Então, esse é um modelo, um diagrama do sistema de temporização, né? Então, eu tenho aqui a retina, vai projetar aqui para o núcleo supraquiasmático, e o núcleo supraquiasmático vai projetar para as estruturas altas. Então, na retina, né, a estrutura básica dos fotorreceptores são os cones, os bastonetes, né? Aqui. Aí eu tenho, além dos cones, eu tenho as células bipolares, as células horizontais, as células amácrimas, e depois eu tenho as células, né, ganglionares, e essas células ganglionares é que o axônio vão formar o nervo óptico. O que nós sabemos é que existe um conjunto dessas células ganglionares responsável pelo circuito de formação de imagem e um outro circuito que não está relacionado à imagem. Este circuito ele está relacionado com esse tipo de célula ganglionar aqui, é uma célula diferenciada, e essa célula ganglionar, ela já é um fotorreceptor. Ela responde à luz, ela tem fotopigmento chamado melanopsina. Né? Então, e essas células elas vão estar aqui, é o que nós estamos chamando. Né? Então, está aqui as células ganglionares fotossensíveis, elas estariam aqui. Para a formação de imagem, eu vou ativar os receptores, fotorreceptores clássicos, os cônios e os bastonetes, mas para, por exemplo, reflexo pupilar e etc., eu vou ativar aqui as células ganglionares. Aqui está aqui, Maria, mais ou menos um esquema, né? Aqui eu tenho, né, a luz, né, sendo detectada, e nessas células ganglionares que contêm melanopsina, tá aqui o desenho mostrando, né? Então aqui seria a proteína transmembrana, que vai ativar a geração de potenciais de ação. Ela é ativada principalmente por luz no comprimento do azul. Daqui ela se projeta até o núcleo supraquiasmático, né? Ela também se projeta para as regiões aqui dos núcleos, né, pré-tectal, aqui do núcleo pré-tectal vai ser responsável pelo reflexo pupilar. Né? Então, essas células elas não dão informação da luz, né, para a sincronização, né, e para o reflexo pupilar, mas não, por exemplo, para formação de imagem. Então, estaria aqui o desenho esquemático, né, a projeção da retina, né, célula ganglionar, eu tenho aqui o nervo óptico, aqui o quiasma óptico, e vai até o tálamo, o complexo geniculado lateral. E mais parte dessas vias, elas vão e ficam aqui no hipotálamo, né, no núcleo genicular, ou no núcleo supraquiasmático. Então, está aqui a projeção, né, eu tenho aqui a retina, se projeta, eu trato a retina hipotalâmico, e se projeta aqui para o núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático, a gente pode fazer uma divisão dele numa parte central e uma parte periférica. Né? Então, o sinal de entrada, né, que é, por exemplo, a luz, né, o sinal fótico, o que ocorre? Ele vem, dadas as células ganglionares, a terminação do axônio, eles vão liberar basicamente dois tipos de neurotransmissores, um deles é o chamado glutamato,
né, e o outro é o PACAP, são dois neurotransmissores excitatórios, e esses neurotransmissores eles vão atuar sobre os neurônios que estão lá no núcleo supraquiasmático. Alguns desses neurônios eles contêm como neurotransmissor a vasopressina ou peptídeo intestinal vasoativo, né? E também tem outros tipos de neurotransmissores, e esses neurônios eles vão se projetar para outras áreas no hipotálamo e outro sistema, área do sistema nervoso. Então, o nosso relógio biológico, o nosso núcleo supraquiasmático, ele é composto por vários neurônios diferentes. Aqui eu estou representando um neurônio. E cada neurônio, isoladamente, ele expressa um ritmo. A questão é que esses neurônios eles estão conectados entre si. E é exatamente essa conexão que permite com que haja, né, uma sincronização entre esses neurônios e a gente possa ter, né, uma sincronização geral. A gente sabe, inclusive, que esse acoplamento entre os neurônios ele tem uma questão física, né? Tem proteínas que acoplam esses neurônios. Então, por exemplo, aqui é um exemplo da proteína de conexina, que quando um animal selvagem, né, os neurônios estão conectados, o ritmo se expressa. Porém, quando eu tenho uma mutação no gene da conexina, e aí não há síntese de conexina, o animal não consegue ajustar o seu ritmo, ele fica totalmente arrítmico. A gente aqui na UFRN, a gente fez um trabalho, né, esse é um trabalho de 2007, né, aqui juntamente eu e a professora Miriam, né, o que a gente estudou foi essa proteína, né, que a gente chama, né, de GFAP. GFAP, né, é uma proteína fibrilar, né, dos astrócitos, né? Então, essa proteína, o astrócito, eles têm, né, os prolongamentos. Esses prolongamentos eles modulam a atividade neuronal. Na época, o que a gente fez foi ver, será se esse acoplamento entre os neurônios do núcleo supraquiasmático, eles não dependem, né, dos astrócitos? Então, o que a gente fez na época foi estudar a densidade desta proteína, né, que aqui está escuro, então aqui eu tenho o terceiro ventrículo, aqui é o quiasma óptico, e aqui é a região do núcleo supraquiasmático, que está aqui em preto, é a marcação, né, para essa proteína, que é o GFAP. Então, quando eu tenho muito preto, significa que os astrócitos estão muito ativos. Aqui eu tenho um pouco preto, significa que os astrócitos estão um pouco ativos. E o que a gente, né, mostrou é que mais ou menos 6 horas depois do início do claro, eu tinha muito astrócito ativo. Já no final do claro, que ou seja, 10 horas depois do início do claro, os astrócitos já estavam com menor atividade. 2 horas depois do escuro, voltava a ter atividade nos astrócitos, né? E 6 horas depois, né, do início do escuro, muita atividade astrocitária novamente. Então, nós mostramos pela primeira vez, né, em 2007, que há uma variação circadiana da atividade dos astrócitos no núcleo supraquiasmático. Professor, diga. Vocês obteram essas imagens como? A gente faz o seguinte, você sacrifica o animal num determinado momento, em cada horário, tipo assim, aquilo foi sacrificado 6 horas, né, depois do início, né, do claro. Aí você faz o que a gente chama, né, de perfusão, então eu injeto, né, uma substância dentro do animal, na circulação dele. Na verdade, a gente tem uma bomba específica, uma bomba de perfusão, que faz uma pressão. Eu coloco, né, uma agulha de grosso calibre no coração do animal, que entra até na horta dele e injeta essa substância. Então, tem uma bomba, porque por pressão, ela vai injetando essa substância e, né, na carótida, né, que ele vai descendo, eu vou tirando o sangue, e aí eu vou entrando essa substância em todo o animal. Essa substância, ela é semelhante ao formol, é um tipo de um formol diferenciado, né, que aí o que ela faz? Ela preserva, né, os tecidos. O que me interessa neste caso aí é o cérebro. Então, com isso, o cérebro fica mais ou menos, né, durinho. Aí eu posso abrir o osso do animal, tiro o cérebro inteiro do animal, e aí eu vou depois cortar pequenos pedaços do cérebro do animal, eu vou localizar onde é o hipotálamo,
e levo, né, no micrótomo, né? O micrótomo vai ser o aparelho que vai tirar fatias muito, muito fininhas, e aí depois eu vou colocar substâncias químicas que vão reagir com o que eu quero, né, identificar. Por exemplo, eu tenho, né, um anticorpo antiproteína, né, GFAP, né, antiproteína astrocitária. Então, eu tenho esse anticorpo. Aí eu coloco essa pequena fatia, né, do cérebro em contato com essa proteína. E depois eu faço um processo de lavagem, né, e aí eu ponho essa proteína, esse pedaço, nessa fatia, numa lâmina, e levo no microscópio e eu vejo, né, o quanto. Então, se essa proteína, né, quando tinha muito GFAP, né, o anticorpo fixava, e aí eu colocava uma substância que reagia com esse anticorpo e ficava nessa coloração, né? Aí aqui a coloração ela é escura, ela é preta, né? Na verdade ela não é exatamente preta como a gente está vendo aqui. Ela é uma coloração, né, que tem uma determinada cor, é um pouco mais, né, esverdeada, tal, mas a gente não percebe aqui porque, na verdade, na revista ela não publicava imagens coloridas, né, ela publicava só imagem preta e branca, então a gente, né, salvava isso, passava isso para o computador e deixava, né, em preto e branco para fazer, essa imagem. Né? Hoje, né, isso que a gente fez na época já está, né, confirmado, tem vários outros trabalhos posteriores, principalmente nos últimos 3 anos, e é mais ou menos dessa forma. Né? Então, imagina que eu tenho uma sinapse no núcleo supraquiasmático, então esse aqui seria um neurônio, esses 2 neurônios estariam no núcleo supraquiasmático, né? Então aqui eu tenho a sinapse, né, GABAérgica ou glutamatérgica, tal, e aqui eu tenho o astrócito. Então, o que a gente sabe é que, na verdade, por exemplo, aqui durante, né, a fase de escuro, eu tenho, né, a atividade astrocitária que facilita, né, o aumento do glutamato aqui, né, nessa sinapse. Enquanto que durante a fase de claro, né, o astrócito, né, faz diminuir, né, a concentração de glutamato aqui. Então, desta forma, né, o que é que vai acontecer? Durante a fase clara, eu tenho muita absorção de glutamato pelos astrócitos, diminui a concentração de astrócitos na fenda sináptica, então eu tenho menor atividade. E esse acoplamento ele é importante. Então, aqui é uma imagem, né, aqui já é uma imagem diferente daquela que a gente mostrou, né, que era ali, ela estava escura, então essa aqui é uma imagem colorida. Né? Então, para cada cor dessa aqui, eu tenho uma cor que é verde, uma amarela e uma vermelha. Para cada cor, ela está representando, né, a detecção de um anticorpo contra uma proteína específica. Né? E aí o que a gente observa, isso aqui então seria no nível do hipotálamo, né? Isso aqui é o terceiro ventrículo, né? Aqui eu tenho mais a região dorsal do núcleo supraquiasmático e aqui a região ventral. A região ventral é onde chega os axônios que estão vindo lá da retina. E daqui da região dorsal é onde saem os axônios que vão para as outras áreas. Então, quem são essas vias aqui que a gente quer mostrar agora para vocês? Então, está aqui, né? Eu estou aqui é o diagrama, né? Eu teria a retina, o trato retina hipotalâmico e o núcleo supraquiasmático. Então, no núcleo supraquiasmático, ele se projeta muito para essa região aqui, que é o núcleo paraventricular. O núcleo paraventricular, ele é importante para as 2 funções essenciais, né, do nosso corpo. Uma delas, né, é para o controle endócrino, né, e a outra, né, é o controle, né, autonômico. Então, aqui eu estou representando, aqui eu sei que os neurônios do hipotálamo se projetam para cá, liberando os fatores tróficos que vão atuar na hipófise, que vão atuar, né, nas outras glândulas. Aqui no caso seria, por exemplo, a secreção do CRH, né, do ACTH, e ativar aqui a adrenal a produzir o cortisol. Então, nós sabemos que quando nós acordamos, o cortisol aumenta e vai caindo ao longo do dia. Aí, durante o sono, ele é pequeno, e antes de a gente acordar, ele já começa a subir novamente. Né?
Então, o núcleo supraquiasmático, né, ele vai controlar, vai modular de uma forma, né, rítmica, né, os sistemas, né, endócrino, né, e autônomo. Além disso, veja, o núcleo supraquiasmático ele vai se projetar também aqui para o núcleo dorsomedial do hipotálamo. Aqui o núcleo dorsomedial do hipotálamo ele é importantíssimo aqui para aquilo que nós chamamos de comportamentos motivados, que é o comportamento alimentar, né, o comportamento sexual, regulação da temperatura e etc. Então veja, né, que várias funções essenciais, inclusive aqui alguns comportamentos, né, são modulados pelo nosso relógio biológico, que é o núcleo supraquiasmático. E aí tem algo importante que é fundamental para a nossa aula de hoje, que é a questão da melatonina. Então, a gente tem retina, núcleo supraquiasmático, do núcleo supraquiasmático vai a projeção aqui para o núcleo paraventricular, esse neurônio do núcleo paraventricular ele se projeta até aqui para o neurônio pré-ganglionar simpático. Esse neurônio pré-ganglionar ele vai se projetar e vai fazer sinapse aqui com o neurônio pós-ganglionar lá no gânglio cervical superior. E esse neurônio pós-ganglionar ele volta para o sistema nervoso central e vai fazer sinapse com a pineal, e ele vai ativar a pineal para a pineal produzir a melatonina cai na circulação sanguínea, né, e vai agir à distância. E a melatonina só vai ser produzida e secretada durante a noite, enquanto durante o dia a gente não tem produção e secreção de melatonina. Então, veja, eu tenho sistemas de saída, né, para onde o núcleo supraquiasmático está aqui representado. Então, ele recebe projeção da retina, né, mas ele recebe projeção também de uma região do tronco cerebral chamado núcleo da RAF, que são projeções que contêm serotonina. O núcleo da RAF ele é uma região, né, integradora, né, e essa região ela está relacionada com atividade, né, física e tal, e ela se projeta também muito para o núcleo supraquiasmático. E as projeções de saída, né, do núcleo supraquiasmático, elas vão aqui para o complexo amidaloide, está lá, né, próximo ali do hipocampo, no córtex. E essa região está relacionada com o quê? Com a emoção, mostrando que o núcleo supraquiasmático, né, ele modula indiretamente as nossas emoções. Também o núcleo supraquiasmático se projeta para o hipotálamo e do hipotálamo para a área tegmental ventral, né? Então, essa área aqui lá no mesencéfalo está relacionada ao comportamento de medo, né? O núcleo supraquiasmático se projeta tálamo e do tálamo para o núcleo accumbens, que está relacionado à função de estimativa de tempo. Também se projeta para o hipocampo, que está relacionado à memória. Se projeta para o córtex pré-frontal, relacionado à tomada de decisão. Tal. Então, veja, são várias funções que, né, o sistema circadiano, né, vai, né, interagir. Hoje nós sabemos que não é só o núcleo supraquiasmático que pode funcionar como relógio, ele é o principal, mas várias outras áreas no nosso sistema nervoso central funcionam também de uma forma oscilatória. Áreas relacionadas à nossa cognição, ao nosso humor, inclusive a homeostase cerebral, tal. Também tecidos periféricos, como tecido cardíaco, pancreático, fígado, rim, também funcionam de uma forma, né, rítmica e são modulados pelo sistema, né, circadiano via sistema autonômico e o controle endócrino. Então, a nossa pressão arterial tem uma variação circadiana, os níveis de glicose, de triglicerídeos, né, a nossa função, né, de atividade, né, renal, por exemplo, excreção de potássio, sódio, cálcio pelo rim, tudo isso, né, tem uma variação circadiana. Então, em síntese, o sistema de temporização circadiana, né, ele tem, né, olha, os fotoreceptores, as vias de entrada, o marca-passo e as vias de saída, né? Aqui, os fotoreceptores, o principal são células ganglionares, a melanopsina, embora também ele receba funções, né, do cone bastonete. As vias de entrada dele. Só uma pergunta assim, é porque eu vi umas coisas com relação a ser esse supraquiasmático e esse ciclo
está ligado também a questões de localização dos animais no planeta, nas viagens de água migratória. Isso para a gente também não é uma espécie também de localização com relação ao espaço-tempo que a gente vive, para a gente, de repente, se localizar até como selfie, um formador de selfie, que parece que o giro do símbolo participa disso. E aí é a teoria do Damasio, né, que ele levanta isso, né? Aí eu fiquei pensando que se essa localização desses Zeitgeber, né, não sei, existem várias e que fazem o que existe o outro, o selfie, a localização de você no tempo, no espaço, no momento agora. Exatamente. Para os animais, né, na verdade, né, os animais de vias migratórias, como os pássaros, né, isso é fundamental, né, porque eles precisam fazer contagem do tempo. Eles fazem navegação, né, a partir, né, da duração, né, do dia que ele está fazendo a migração. Por isso que ele vai, inclusive, né, poder definir quando é inverno, verão, né, e, inclusive, né, a questão, né, de você poder fazer a migração de uma forma, né, antecipada. Porque o que é que vai acontecer? Como é que ele vai determinar se é dias, se é inverno ou se é verão? Porque no inverno e no verão você vai ter diferente duração da fase clara, né? Então, no verão, né, eu tenho dias longos e noites curtas. Isso significa que eu tenho menos melatonina durante, né, o verão, e no verão eu vou ter mais melatonina, né, eu vou ter mais tempo, porque eu vou ter mais noite, a noite vai ser longa. Então eu consigo fazer isso, e aí eu consigo poder fazer a minha deslocamento, né, no caso as aves, né, as aves migratórias, né, também os animais que têm, né, reprodução, né, a reprodução, né, sazonal, também é importante o sistema circadiano para isso, via tudo melatonina. Então, detalhando a melatonina, né, que ela vai ter várias funções, né, não só, né, na questão rítmica, né. Então, a melatonina, né, ela foi descoberta, né, em 1967, por esse pesquisador, né, o Lehner, né, ele descobriu a melatonina no leite, né, da vaca, simultaneamente também, né, na pele, né, de alguns sapos. O mais interessante é que, vejam, né, a pineal já era conhecida há muito tempo. A pineal ela já era conhecida desde antes de Cristo. A gente tem relatos, né, da descrição da pineal. Andrés Vesali descreveu a pineal muito bem. O Descartes dizia que a pineal era o centro da alma, aquelas coisas todas. Mas a função da pineal mesmo, fisiologicamente, só nos anos 60 que ela foi, né, descoberta, que foi a descoberta que a pineal produz uma substância que a gente chama melatonina, né? Então, está aqui a pineal, a localização dela, aqui bem na central, no sistema nervoso central. A melatonina é um derivado do triptofano. Então, tem várias cadeias. Então, tem o triptofano, ele vai ser transformado em serotonina, e depois, né, a serotonina vai ser convertida em melatonina. Então, a pineal tem isso, ela produz a melatonina, né? Há também produção de melatonina em pequena intensidade e quantidade na retina. E em algumas plantas, né, principalmente plantas vermelhas, tal, tem essa via metabólicas, né, e tem já a melatonina. Então, isso é a substância, né? A melatonina em si é o N-acetil 5-metroxytriptamina, né? Então, isso é a parte o acetil, é isso aqui, né? Aqui é o metoxilo, tá? Então, isso forma, né, a melatonina. A melatonina, ela vai ser ela vai ser produzida aqui no pinealócito, que é a célula lá do pineal, né? Então, a luz, ela ativa a retina, que ativa o núcleo supraquiasmático, que ativa o núcleo paraventricular, que vai ativar o gânglio cervical superior, que aqui tem um neurônio pós-ganglionar. Esse neurônio pós-ganglionar ele vai liberar noradrenalina. A noradrenalina vai agir sobre beta e alfa receptores aqui na membrana dessa célula, na pineal, e isso vai ativar, né, essa via de AMP ciclo que ativa a síntese convertendo serotonina em melatonina.
A melatonina, quando ela cai na circulação sanguínea, ela vai agir sobre os seus receptores, mas ela vai ser metabolizada principalmente, né, pela via do citocromo P450. Então, está aqui, né, a via da melatonina. Basicamente, ela é secretada durante, né, a noite. Então, é quando é noite que eu tenho uma grande quantidade de melatonina. Então, o mecanismo de regulação da melatonina está relacionado à presença de luz, e principalmente a luz azul, que é inibidora da melatonina. Agora, eu queria chamar a atenção de vocês, principalmente porque nós temos aqui vários colegas que são alunos de medicina, tá, e no futuro, né, estarão trabalhando, mas também serve para, né, orientação para todos vocês que estão fazendo a disciplina. Então, a melatonina, quando ela é liberada aqui, né, pela apineal, ela é liberada porque a célula, o neurônio pós-ganglionar, que está aqui localizado, se projeta para cá e vai liberar como neurotransmissor a noradrenalina. Então, em algumas situações, a gente usa o que a gente chama de beta-bloqueador. O beta-bloqueador são medicamentos que vão bloquear a ação da noradrenalina. Muitas vezes a gente usa beta-bloqueador, inclusive, como antihipertensivo, para reduzir a pressão arterial. Então, às vezes, essas substâncias, elas inibem a pineal também, porque inibe a ação da noradrenalina aqui na pineal. E, com isso, reduz a produção e a liberação de melatonina. Então, às vezes, você tem um paciente, né, que chega no consultório, está se queixando de distúrbios do sono, e aí ele é hipertenso, e aí ele está usando um beta-bloqueador. E aí é esse beta-bloqueador que está atrapalhando a produção de melatonina dele, e ele não está dormindo bem por causa disso. E aí você precisa trocar o antihipertensivo dele. Então, sempre que um paciente que esteja usando antihipertensivo e esteja com problema de sono, avalie se isso não é um problema de bloqueio da produção e liberação da melatonina. Então, essa seria, né, a forma da gente ver a diferença sazonal da melatonina. Então, durante o verão, eu produzo menos melatonina porque as noites são curtas. Enquanto que no inverno, as noites são longas, eu vou passar tempo mais produzindo melatonina. Certo? A melatonina, ela vai agir, né, sem ser para os receptores, né, mas ela age principalmente através de receptores celulares. Ela tem receptores nucleares, tem receptor citoplasmático, né, e tem receptores de membrana, que é os MT1 e os MT2. Né? Então, aqui eu teria, né, os dois tipos, né, de receptores, né, o MT1 e o MT2. Né? Então, isso aqui, imagine, isso aqui seria, por exemplo, um neurônio no núcleo supraquiasmático. Então, durante o dia, a fase de claro, eu tenho baixa produção de melatonina, à noite eu tenho alta produção de melatonina. E a melatonina, ela vai agir, né, muito interessante, sobre os próprios neurônios do núcleo supraquiasmático, fazendo com que eu mantenha, né, um ritmo mais estável, certo? Um ritmo mais robusto. A melatonina age, né, na reprodução, né? Então, aqui a melatonina, ao se ligar aos receptores tipo T1 em algumas células, ela vai facilitar, né, aqui a ativação dos receptores, né, do fator liberador da dicorticotrofina, e isso, né, vai ajudar, né, a produção, né, de androgênios, né, no geral. A melatonina também está relacionada com o metabolismo, né? Então, a melatonina, ela, ao agir, né, ela reduz a secreção de insulina. O que significa isso? Significa que, à noite, né, nós temos mais melatonina e nós temos a menor produção de insulina, ok? Então, à noite nós produzimos menos insulina, porque a melatonina, ela modula, ela reduz a ação do pâncreas para produzir insulina, certo? Essa é uma questão. Então, isso significa o quê? Quando eu tenho um problema de sono que eu não tenho, ou se eu fico exposto à luz por muito tempo à noite, eu vou produzir pouca melatonina. Se eu produzo pouca melatonina, eu vou estar facilitando a secreção de insulina, né, durante a noite.
E esse aumento da secreção de insulina, ele pode levar a alteração metabólica, podendo, inclusive, né, modificar as respostas metabólicas do sujeito e contribuindo, inclusive, com a obesidade. Uma outra ação que a melatonina faz, né, que são ações intracelulares, que ela ativa alguns fatores de transcrições, e alguns desses fatores de transcrições estão relacionados com o aumento da apoptose e uma redução da angiogênese. Então, a melatonina tem essa, né, essa função. Com isso, né, o que é que vai acontecer? Esse aumento da apoptose é uma forma de você promover uma promoção, ou uma prevenção, ou uma redução na formação de tumor. Também uma redução na angiogênese, também é um efeito de inibição tumoral. A melatonina também ela tem ação, né, em algumas respostas imunes. Né? Por isso, né, que a melatonina está envolvida, né, em alterações em vários, né, tipos de doenças, né, como, por exemplo, as alterações, né, inflamatórias nas artrites, né, no caso aqui do lúpus, né, algumas doenças inflamatórias, né, diabetes, esclerose múltipla, o que significa que se a melatonina está envolvida nisso, o sono também está envolvido, porque a melatonina, é claro, vai ser produzida, né, durante o sono. A melatonina também ela tem uma ação antioxidante, né? Então, a ação dela, da melatonina, ela vai agir diretamente inibindo, né, estes processos, né, fisiológicos, bioquímicos aqui também, e todos essa inibição vai promover uma redução da formação de produtos, né, que promovam, né, o estresse oxidativo. Né? Então, se você reduz isso, você melhora, né, a sobrevida celular, você melhora, né, a fisiologia celular. Se você tem pouca melatonina ou inibição da produção de melatonina, o estresse oxidativo aumenta, se o estresse oxidativo aumenta, a morte celular também aumenta. E aí uma coisa importante que a gente sempre diz, tá, e a melatonina, né, ela está sendo, né, utilizada em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil a gente não tem a disponibilidade da melatonina como medicamento, apenas, né, como suplemento alimentar. Mas a melatonina, ela é usada, né, por via oral, ela tem uma recomendação para usar na jet lag. Jet lag nós vamos ver isso numa aula mais na frente, que é quando eu faço um voo transmeridiano, né, e nos primeiros dias, quando eu faço o voo, viajo para um outro lugar, eu tenho, né, eu passo, né, um mal-estar em decorrência dessa fase transitória, né, de eu tentar ajustar ao novo ciclo claro-escuro, ao novo dia, ao novo horário dessa região. Em alguns casos de insônia, principalmente quando a insônia está relacionada com alterações de horário, para algumas pessoas que trabalham em turno e acabam desenvolvendo um ritmo irregular, a síndrome de sono atrasada, né, o indivíduo que vai dormir muito tarde, precisa ajustar, os transtornos circadianos, indivíduos que cegos, que não conseguem se ajustar, né, algumas situações em que eu tenho cefaleia insalva, já se sabe que a melatonina ajuda. Este caso aqui a gente não tem ainda uma noção claramente como que a melatonina ajuda nisso. E também ela tem sido usada na abstinência de benzodiazepínico e nicotina. Aqui no caso, os benzodiazepínicos, eles são muito usados como hipnótico, muitas pessoas usam e as pessoas só conseguem iniciar o sono com benzodiazepínico. Então, o que a gente faz é fazer uma substituição gradual do benzodiazepínico, você vai reduzindo a dose do benzodiazepínico e vai dando melatonina, porque a melatonina ela facilita também a indução do início do sono. Alguns distúrbios do sono em crianças e adolescentes, no caso, por exemplo, em crianças com retardo mental, né, ou seja, a dificuldade, né, a criança com retardo mental, ela tem pouca atividade física, pouca interação, ela não consegue entender a lógica do dia, e com isso, né, ela acaba tendo um ritmo do ciclo sono-vigília muito irregular, e a melatonina ajuda a regular esse ritmo. Pacientes, principalmente criança com autismo, que também tem dificuldade de ter um sono regular, então você consegue regular o sono dela através da melatonina,
e outros distúrbios graves do sistema nervoso central, né, inclusive, né, em situação já do idoso, no caso, por exemplo, a doença de Alzheimer, né, ou em paciente com Parkinson, que acabam tendo dificuldade de regular o sono, e aí você regula, né, a melatonina ajuda a promover a regulação do sono. Diga, Luiz. Professor, o senhor conhece algum estudo que relacione a prevalência de diabetes e a distância de uma localização em relação à linha do Equador? Não conheço. Em países nórdicos, por exemplo, em que o Sol passa pouco tempo no céu, posso dizer que como a melatonina suprime a insulina, então é plausível que lá tenha uma prevalência maior de diabetes, né? Mas eu acho que, por outro lado, né, você pode pensar diferente, né? Em decorrência da supressão da insulina, você poderia dizer o seguinte, bem, neste caso, a insulina, então, ela estaria em níveis mais baixos, você reduziria, né, o fenômeno, né, de a intolerância, né, à insulina, né? Isso não iria acontecer porque a insulina nunca se eleva muito. Então, a resistência à insulina não iria acontecer, né? É Então, verdade. poderia ter essas duas coisas, mas é uma questão bastante interessante. O que a gente tem visto, né, assim, é um olhar assim, muito, ainda sem ser sistemático, é que nas regiões próximas do Equador, os níveis de diabetes são bastante elevados. Mas me parece que não é tanto por causa da problema com a melatonina. Parece mais em decorrências da dieta, né, que são regiões que você tem, né, problemas econômicos graves, né, problemas educacionais graves, e isso faz com que o padrão alimentar não seja de qualidade, né? E se come muito carboidrato, né, nas regiões próximas do Equador. Então, a incidência é bastante alta nessas regiões próximas do Equador, mas o que sugere seja por isso. Mas, né, é uma questão que eu acho que vale a pena a gente pensar e olhar com calma. Essa sua observação, inclusive, me faz ir atrás disso, dar uma olhada para ver se tem, né, essa diferença em relação às latitudes, né? Então, isso aqui é um tipo de um paciente que é cego, tá? Esse paciente que é cego, ele não está conseguindo ajustar o seu ciclo sono e vigília. Veja que nesse dia aqui, ó, ele foi dormir nesse horário, aqui ele foi dormir mais tarde, aqui mais ou menos no mesmo horário, aqui ele foi dormir mais tarde, aqui mais tarde, dormir um pouquinho mais cedo, aqui, ó, mais tarde. Se aqui, né, ele foi dormir, né, aproximadamente, vamos dizer, 6 da manhã, meia-noite, aqui ele está indo dormir lá para próximo de 6 da manhã, né? Então, veja que ele está, né, um ritmo em livre curso. Então, a melatonina ajudaria, né, a ajustar o sono desse paciente cego. Então, isso aqui é um exemplo, né, que seriam 3 casos, né? Então, aqui seriam os dias, né? Então, isso aqui seriam os pacientes antes, que teriam, né, a condição, né, em livre curso, e a partir desse dia eles começaram a tomar melatonina. Então, esse paciente aqui, ele começou a tomar melatonina meia-noite, aqui nesse horário, né, meia-noite, aí aqui esse outro também, esse outro também. Então, o que a gente observa é que enquanto eles estiveram tomando melatonina, eles mantiveram o ritmo regular, o ritmo regular, o ritmo regular, e a partir desse dia aqui foi tirada a melatonina. E aí, ó, eles voltaram a ter o ritmo em livre curso, né? Então, para esses pacientes cegos, a melatonina tem uma eficácia bastante boa, né? Então, é como se você estivesse dizendo para o organismo, ó, escureceu, escureceu, vai dormir, escureceu, vai dormir, escureceu, vai dormir. Patrick, se a melatonina vicia, não vicia, certo? Ela não tem nenhum estudo, todos os estudos feitos demonstraram que não vicia. Eu, inclusive, já tomei melatonina algumas vezes, fazendo em voos transmeridianos, né? E, não, na verdade, não, só ajudou a regular meu sono, né? Tomei durante 15 dias, parei sem problema nenhum. Professor, Diga.
acho que eu talvez não tenha escutado, mas a melatonina tem alguma ação sobre o supraquiasmático? Núcleo, tem. Os neurônios do núcleo supraquiasmático têm muitos receptores para melatonina, certo? Tá? Então, assim, e como é que a melatonina, os efeitos dela no sono, né? Então, imagine se eu tomar melatonina, né, aqui próximo, logo depois do almoço, né, ela induz, né, o cochilo, ela facilita você ter um cochilo pós-almoço. Né? Então, se você usa a melatonina aqui, né, se fosse aqui nesse horário aqui, você facilmente, né, teria, né, um cochilo. Diga, Caio. Professor, esse cochilo pós-almoço é saudável? Ou ele pode afetar o sono da noite? Pode afetar o sono da noite se ele for maior do que meia hora. Menos de meia hora, ele não afeta o sono da noite, certo? A recomendação que a gente faz é que durante, né, pelo menos os dias, né, de trabalho, né, o dia de estudo, durma-se no máximo 20 minutos, não mais do que isso pós a noite. Por quê? Porque, na verdade, né, a gente tem que olhar de que existe um fenômeno que a gente chama a inércia do sono. Então, se você acorda, quando você acorda, você não está totalmente preparado para a vigília, você leva um pouco de tempo. Então, se você dorme muito, quanto mais você dorme num cochilo, tipo 1 hora, você acorda e acorda com mais inércia do sono, e aí isso vai fazer com que você acorde, né, com cansado, tal, e se às vezes você precisa fazer uma atividade, né, bastante intensa, como assistir uma aula, dirigir, tal, e aí você pode ter, né, dificuldade. Algumas pessoas passam, inclusive, né, mal, sentem dores de cabeça, nauseados, se dormem muito, né? Mas um cochilo curto, né, acaba não interferindo no sono noturno. Entendi. E esse cochilo, ele serve para esse descanso do corpo, professor? Porque um cochilo de 20 minutos, eu acredito que ele não vai ter nem sono REM, né? Ele não tem nem sono REM, ele só vai ficar em sono leve, e ajuda bastante. E quer dizer que esse sono leve ele também serve como uma forma de descansar o corpo? Eu achei que era só se fosse o REM. Não. Sono leve também. Legal. É. A melatonina aqui, né, à noite, ela vai produzir, né, ela reduz a latência do sono, significa que ela vai facilitar você iniciar o sono, ela reduz um pouco o sono de N3, né, o sono profundo, mas aumentando, né, a duração dos sonos REM, tá? Aqui, essas questões em relação a alterar o sono REM, ela não é muito clara nos adultos, né? Mas nos pacientes idosos isso já está bastante confirmado, né? Ela é bastante, né, eficiente. Né? Uma coisa é o uso da melatonina de manhã cedo, provavelmente a gente não tem utilizado, porque uma é se você vai usar a melatonina aqui, mas aí você vai ter o efeito da luz, então a luz inibe a ação da melatonina. E também a melatonina tem uma vida longa, mais ou menos, né, grande, né? E aí ela acaba, né, não tendo, né, efeito, né, diurno. A melatonina, a produção endógena da melatonina, ela vai diminuindo ao longo da vida. Quando a gente nasce, aumenta, ela tem um pico na adolescência e depois vai caindo. E lá no idoso ele tem baixos níveis de melatonina. Isso é uma das explicações por que o indivíduo idoso tem mais distúrbios de sono do que, por exemplo, um adolescente. Por que o adolescente dorme bastante, com um sono bastante profundo, por causa da alta produção de melatonina. Então, né, o que eu queria mostrar para vocês é um pouco isso, né? Então, a gente tem a ação da melatonina, né, importante na regulação do ciclo sono e vigília, né? Nós vamos ver na próxima aula, né, a questão da ontogênese, ou seja, como é que é o sono, o ciclo sono e vigília, ele vai se comportar ao longo, né, da nossa vida. E aí, depois, nós vamos para a segunda fase, que é nos mostrar, estudar um pouco os distúrbios de sono, como é que a gente classifica os distúrbios, estudar a insônia, estudar as parassonias, estudar os distúrbios, né, respiratórios,
a relação do sono com desempenho, né? E terminando, né, na nossa última aula, falando sobre sono e sonhos, tá? E lembrando a vocês, né, que as aulas, elas são postas nesse canal aqui, lá no YouTube, tá? Que é o canal do laboratório, que é o LNRB ou FRN. Então, vocês encontram, né, as aulas lá. Eu corto as aulas, né, algumas das aulas, eu corto em aulas menores para vocês ficarem sabendo, porque às vezes vocês podem, eu queria ver, né, só, por exemplo, da aula passada, só a parte que o professor falou sobre a neuroquímica do sono. Aí ele tem lá, vai ter o vídeo só sobre neuroquímica. Eu queria ver só sobre aquela parte, né, revisar aquilo, né, sobre que o professor falou do eletrocefalograma. Aí tem lá o vídeo só sobre aquela parte, né? Então eu estou fazendo a divisão para facilitar, né, que vocês possam assistir os vídeos em intervalos menores. Ok? Professor, posso fazer uma pergunta? É porque Pode. o último gráfico que o senhor mostrou, com relação à melatonina no idoso, né? E mais abaixo assim, e eu me lembro de uma teoria, eu acho que era de sociologia, que falava uma coisa com relação a isso, que era essa questão de, durante o tempo da evolução do homem, os seres mais velhos, eles dormiriam menos. E aí eles teriam mais tendência para ter a vigilância com relação ao ataque de inimigos. Você já viu alguma coisa sobre isso? Assim, que teria assim, as crianças mais vespertinas, não é isso? Os adultos. Aí o senhor falou isso agora, me fez lembrar essa teoria. O senhor escutou falar sobre isso alguma vez, professor? Tá, não. Ricardo, o que a gente tem proposto, né, quando a gente vai falar, né, um pouco sobre a história, né, do sono, né, como é que o sono o ser humano tem que se comportado, né? Então, a gente vê o seguinte, duas coisas, né? Primeiro, é quando a gente fala do cronotipo, né? Qual seria a vantagem, né, do cronotipo, né? É que, na verdade, a gente fala, né, cronotipo. A gente olha, escrever aqui com o mouse não é fácil. É ruim mesmo. Letra de médico. Então, né, o cronotipo você tem o matutino, o indiferente e o vespertino, né? Então, na verdade, assim, como espécie, você aumenta, né, o nicho temporal da vigília. Então, você teria gente já dormindo mais cedo, mas sempre teria alguém acordado. Né? Então, você ter essas diversidades na alocação do sono já seria um mecanismo de defesa e provavelmente deve ter sido um fator, né, que, né, facilitou a adaptação nossa, né, em vários ambientes, né, ao redor do mundo. Né? A questão é que, é claro, né, a redução da própria melatonina, ela tem uma característica interessante. Primeiro, o aumento exagerado da melatonina durante a fase da adolescência, né, implica a importância dela, né, em termos funcionais de mecanismos de defesas biológicas, né? Porque durante a adolescência é quando a gente tem uma mudança brusca, o metabolismo nosso vai lá para cima, a gente está produzindo imensamente, né, os agentes antioxidantes, né? A gente está, né, também mudando o nosso comportamento de uma forma brusca, né? E, então, veja, eu estou, né, numa fase, né, que eu estou mais frágil, né, em termos fisiológicos durante a adolescência. E a melatonina, com aumento, provavelmente ela deve estar ajudando, né, a sobrevida. E aí ela vai decaindo, a melatonina, ao longo do tempo, pela própria fragilidade, né, que vai acontecendo da vida ao longo do processo. Né? Ela vai acabar tendo menor facilidade. O que a gente está pensando agora, assim, bem, a nossa expectativa de vida como espécie aumentou drasticamente, tem aumentado muito, né? E aí, assim, bem, e agora, como é que nós vamos fazer? Uma das coisas que já estão fazendo nós já estamos, né, repondo melatonina para muitas pessoas, né, de idade, né? E o que é mais interessante, né, é que o que a gente tem visto é que a reposição da melatonina do idoso, ela não parece ser necessária, ser constante. Então, o que ocorre? Você recebe no consultório um paciente idoso e chega e diz assim, olha, doutor, não estou conseguindo dormir mais, meu sono está muito difícil e tal,
a cada dia eu estou dormindo num horário diferente, aí você vai, orienta a higiene do sono e prescreve melatonina para ele tomar regularmente, vamos dizer lá, que hora você quer dormir? Quero ir dormir lá às 10 horas da noite, então 2 horas antes ou 1h30 você vai tomar melatonina. Aí ele toma durante 2, 3 meses, regula o sono, e aí depois você pode tirar a melatonina, né, e ele consegue, né, manter o sono ajustado. Interessante, né? Obrigado, professor, pela discussão. Ok, mais alguma questão? Não, obrigado, professor. Até logo. Obrigado, hein? Então, até logo, uma boa noite, bom fim de semana, né? Até sexta-feira.